Bom, eu vou falar um pouco sobre Raquel de Queiroz. Ela nasceu em Fortaleza, Ceará, em 17/11/1910. Raquel entrou no Colégio Imaculada Conceição, diplomando-se professora aos 15 anos em 1925. Em 1927, escreveu uma carta para o jornal Ceará. Com o sucesso da carta, Raquel foi convidada a organizar a página literária e publicou o folhetim História de um Nome. Em 1930, com 20 anos, entrou na vida literária do país com a publicação O 15. Em 1931, Raquel foi até o Rio de Janeiro para receber o Graça Aranha de Literatura na categoria Melhor Romance. Ainda em 1931, Raquel conheceu os integrantes do Partido Comunista Brasileiro e, quando voltou para Fortaleza, participou da implantação do Partido do Nordeste. Em 1932, Raquel mudou para o Rio de Janeiro e casou-se com o poeta José Alto da Cruz Oliveira. Em 1932, ainda ela lançou o romance João Miguel. Em 1937, foi presa por 3 meses por defender ideias esquerdistas e publicou O Caminho das Pedras. Ela recebeu o prêmio de teatro do Instituto Nacional do Livro com a peça A Beata Maria do Edito em 1958. Traduziu para o português mais de 40 obras, foi membro do Conselho Estadual de Cultura do Ceará, participou da 21ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Em 1966, serviu como delegada do Brasil, trabalhando especialmente na Comissão dos Direitos do Homem. Raquel foi membro do Conselho Federal da Cultura desde a sua fundação, em 1967, até a sua extinção, em 1989, e integrou o quadro de sócios efetivos da Academia Cearense de Letras. No dia 4 de agosto de 1977, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Foi a primeira mulher a entrar na academia, tomando posse no dia 4 de novembro de 1977. Em 1992, com 82 anos, Raquel publicou o Memorial de Maria Moura. Raquel faleceu em sua casa, no Rio de Janeiro, de um ataque cardíaco no dia 4 de novembro de 2003. Eu vou falar um pouco sobre as principais obras da Raquel de Queiroz. São O 15, 1930, As Três Marias, 1939, Memorial de Maria Moura, 1992, Dora Doralina, 1975, Caminho de Pedras, 1937, João Miguel, 1992, Cenas Brasileiras, 1995, O Menino Mágico, 1969, Memórias de Menina, 2003, 100 Crônicas Escolhidas, 1958, A Casa do Morro Branco, 1999 e muito mais. O conceito histórico da década de 30 é um divisor de águas na história brasileira. De um lado, enxergamos o declínio de uma classe social constituída por uma elite rural, os senhores do café. Do outro lado, vemos a ascensão da burguesia industrial e o crescimento do proletariado urbano. Neste período, o Brasil passou por muitas incertezas, instabilidade social e política. Do ponto de vista da população, o governo estava de braços cruzados em relação a realizar mudanças necessárias para a efetivação do regime constitucional democrático. Massas de desempregados vagavam pelas cidades e pelos campos do Brasil, acreditando que o governo resolveria todos os seus problemas. Podemos ver durante esse período a remodelação da economia frente às mudanças econômicas mundo afora, o início da consolidação de uma frente econômica baseada na indústria, que trazia consigo a ascensão de um novo grupo social que viria a determinar futuramente o rumo econômico do país. Vargas traçou as diretrizes da modernização estatal, adequando leis e sociedade para esta nova fase. Mas com a quebra da Bolsa de Valores, o mundo capitalista faliu. Desequilíbrio, pressão a movimentos e reformas, guerras internas caracterizaram a época. As oligarquias recorreram ao façamos a revolução antes que o povo faça, e assim aconteceu a Revolução de 1930.
Agora eu irei falar um pouco sobre o livro Três Marias, de Raquel de Queiroz. Em As Três Marias, acompanhamos Maria Augusta, que ao fazer 12 anos, deixa a fazenda do pai e vai para a capital estudar em um colégio de freiras. Assustada com as novas regras e rotinas rígidas do internato, a garota logo faz amizade com outras duas alunas, Maria Glória e Maria José. Através da perspectiva de Maria Augusta, acompanhamos a adolescência das amigas e do início da vida adulta, mas não apenas delas. Raquel de Queiroz traz uma história sobre várias mulheres e o que ser mulher significava na primeira metade do século XX, através de uma narrativa quase poética. Na primeira parte do livro, acompanhamos a vida neste colégio de freiras e é neste momento em que descobrimos mais sobre a vida da protagonista e de suas amigas. Apesar disso, Maria Augusta, a narradora, não centra a história apenas nela e em suas amigas mais próximas. Ela apresenta um leque de meninas e mulheres com diferentes personalidades e diferentes desejos. É nessa fase em que as meninas são inseparáveis que elas recebem o apelido de As Três Marias, por estarem sempre juntas como as estrelas, mas serem claramente diferentes. Abre aspas. Glória olhou para mim, eu olhei para Maria José. Sorrimos. As Três Marias. As Três Marias bíblicas? As Três Estrelas do céu? A classe achou graça, o apelido ficou. Nós mesmos nos orgulhávamos dele. Sentíamos-nos isoladas numa tríade celeste, aristocrática no meio da plebe das outras. Fecha aspas. E esse foi um trecho do livro que retrata o momento em que elas realmente se descobrem neste apelido, se encontram neste novo apelido, as Três Marias. E apesar do título do livro, a verdadeira protagonista é a Maria Augusta. A narrativa é extremamente intimista, então nós podemos acompanhar os pensamentos mais profundos dela. Maria Augusta é questionadora e tem um anseio de ver o mundo, mas não entende exatamente o que isso significa. Depois disso, é o início da vida adulta dessas jovens, sem perder de vista as várias mulheres e histórias que cercam Maria Augusta. Raquel de Queiroz apresenta diversos tipos de vida das mulheres. A que segue o padrão que a sociedade espera e está feliz com isso. As que são muito religiosas, as que se perdem, as que são adúlteras, as que são prostitutas, as que esperam mais e as que não se conformam em ficar em uma caixinha, como Maria Augusta. Mesmo sendo um livro de 1939, as inquietações e questionamentos da personagem são atemporais. A sensação de querer mudar, mas ao mesmo tempo sentir medo do desconhecido. É uma escrita magnífica, bela e melancólica. E esse fato do livro ser melancólico é demonstrado a partir do momento em que provavelmente podemos entender que Maria Augusta tinha depressão, pois existiam muitos pensamentos suicidas relatados dentro do livro, que demonstrava que a vida da personagem não era fácil. E como eu disse, esse livro ele retrata histórias de várias mulheres, porém existem homens dentro do livro. Eles estão presentes e são muito importantes na vida de Maria Augusta e de suas amigas, mas nenhum tem o impacto como as personagens femininas. Raquel de Queiroz se tratou de uma forma muito verdadeira a vida de mulheres que se veem sem o apoio real de seus companheiros, pais e irmãos. Mulheres que têm que desbravar o mundo apesar do medo e sentem vontade e prazer de fazer isso. E isso foi um pouco sobre essa incrível obra de Raquel de Queiroz, As Três Marias.